Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro Guira da Polaris Tecnologia. E aqui é a Luciane, tudo bem? Vamos lá, galera. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso com a aula sobre processadores, certo? E essa aula vai ser um pouquinho diferente para vocês, né, Pedro? A gente vai apresentar ela no computador. Então acompanha aí, vai mudar um pouquinho a forma de explicação para vocês, mas vai ficar uma forma bem bacana. Vai ser top do mesmo jeito. Então agora a gente está aqui no computador e a gente vai mostrar para vocês como que funciona, né, um processador, quais os detalhes que a gente tem que ficar atento. Exatamente, pessoal. Processadores é uma dos detalhes assim mais importantes na hora de você escolher uma máquina, montar uma máquina, enfim, para o desempenho dela. O que é o processador em si? Ele é o cérebro do computador. É o cara que vai executar todas as funções que você pede pro computador fazer, né? Então, a gente depende inteiramente do funcionamento dele para um bom desempenho da máquina. E a escolha do seu processador depende muito do que você vai precisar, né? Um processador para um servidor é totalmente diferente para um que você quer rodar algum jogo, né? E vice-versa. Então tem que ter bastante cuidado na hora de escolher eles. E aí, agora nós vamos começar então a esmiuçar, botar item por item, detalhe por detalhe na hora da escolha de um processador, né? Que eu acho que começa, primeiro de tudo, baseado na marca, né? Hoje nós temos duas grandes marcas no mercado, que é a AMD e o Intel. São elas que dominam, né, o mercado. São elas que dominam o mercado. Aí é meio igual o time de futebol. Cada um tem o seu, né? Tem a sua torcida. Eu sou time Intel. E eu sou time AMD. Time AMD, né? A gente fez de propósito aqui para poder nós nos degladiarmos durante a aula, né? Mas assim, elas têm uma característica um pouquinho diferente uma da outra. A AMD normalmente, o pessoal que mexe mais com game, né, Pedro? Com game, com softwares de produção, como um Premiere, um Photoshop, né? Acaba optando pela AMD, né? E Intel é as maquinonas de guerra do dia a dia aí, que a maioria das pessoas... As brutas. Né, as brutonas que o povo costuma usar, foca mais em Intel. Normalmente servidor é focado mais em processadores Intel. Mas basicamente assim, não existe assim de falar, uma é melhor que a outra. Na verdade existe funcionalidades diferentes de uma para outra. Com certeza. Mas eu continuo sendo de Intel. E eu AMD. O segundo detalhe que a gente tem que observar na hora da compra do processador é o soquete, né? Que é o lugar na placa-mãe onde a gente vai encaixar o processador, certo? Ele fica bem no meio da placa-mãe, né? Isso. E tem que tomar um certo cuidado que o soquete, né, o número dele, digamos, esse aqui é um i7 de 10ª geração, né? Ele é o LGA 1200. Né? A gente já viu muitos erros, né, que daí a pessoa compra um LGA 1151 e quer pôr no soquete 1200. Isso, exatamente. Aí você acaba estragando o processador e a sua placa-mãe. Na verdade, assim, teoricamente não encaixa, mas a gente diz teoricamente porque tem gente que consegue encaixar e aí torta pino, né? Pode acontecer, se você chegar a ligar ele pode acontecer de queimar o processador, né? Mas é sempre importante observar qual é o soquete do processador e qual é o soquete que você tem na placa-mãe, tá? E essas informações você sempre encontra no manual da placa-mãe e no manual do processador que você vai adquirir. Então, escolheu a placa-mãe, olha o soquete, e aí baseado no soquete que tem na placa-mãe, você vai atrás do processador específico para aquele soquete. Isso mesmo. Até aí na imagem a gente pode observar que você tem, por exemplo, um i7 de 10ª geração, e embaixo ele tem ali as especificações que mostra qual que é o soquete dele, que é o LGA 1200, ó. E aí, não só nesse, também tem um outro detalhe que a gente tem que observar. Não é porque o soquete é o LGA 1200, por exemplo, aqui, nesse caso o 1200, que você vai poder colocar qualquer um que serve nele. Você tem que olhar a especificação da placa-mãe. Essa placa-mãe diz que os processadores que servem nela é o i9 de 11ª geração, o i7 e o i5, os de 10ª geração, e só. Então, assim, se você tentar, às vezes, colocar algum outro tipo de processador, por mais que seja o mesmo soquete, não vai entrar. Então, é sempre importante observar esses detalhes, tá? São detalhes que, assim, fazem toda a diferença na hora da montagem da máquina. Porque esse processador aqui, ele é de 10ª geração, LGA 1200. Mas
o de 11ª também é um LGA 1200. Exato. Já na AMD, eles usam o soquete que começa com AM. Né? Os mais antigos que são os AM3 e o AM3 Plus. Né? E os novos que são os AM4. Tá bom? E assim vai. Tá? Então é só uma especificaçãozinha que tem na frente. Muda de Intel para AMD. Próximo detalhe a observar é o clock do processador. Então, vamos lá. Você olhou primeiro qual que era o soquete, qual que é o processador que você podia colocar lá. E aí você vai observar qual é o clock dele. O que é o clock predo? É o relógio do processador. É zoeira, né? O clock, ele é a velocidade com que o processador trabalha. Quanto mais velocidade, mais rápido ele vai ser. Mais ágil para executar qualquer tarefa ele vai ser. Interessante. E esse clock, sempre ele é mencionado em hertz, né? No caso, hoje em dia, a gente já está nos gigahertz. Então, por exemplo, da imagem, você tem ali o 3.8 gigahertz. Essa é a velocidade de clock do processador, é a velocidade de trabalho dele e é a velocidade, então, de processamento dele. Se você observar na imagem, você tem um outro detalhe ali dentro, que você tem duas velocidades, a de 3.8 e por dentro ali você tem um 5.1, que isso seria a máxima de clock que ele pode chegar. E é um overclock, né? É quando você vai lá e exige além daquilo que o processador diz que entrega no primeiro momento, que é aqueles 3.8, tá? Pode fazer isso? Pode. Você perde um pouco de tempo de vida útil do processador. Porém, esse processador, no caso desse em específico, ele está dizendo para você que ele atinge até essa velocidade se você exigir mais dele aí. Essas alterações normalmente são feitas na BIOS, né? Você exige daí mais do processador e aí ele passa a atingir uma velocidade maior. Isso aí. Certo? Próximo detalhe de processador é uma memória que chama memória cache. Como que funciona a memória cache, Pedro? A memória cache, ela funciona praticamente igual à memória RAM, né? Pensa assim, quanto mais perto essa memória tiver do processador, porque o processador que faz o requerimento, que busca, né, para executar a ação. Então, quanto mais perto, mais rápido ele chega. E essa memória cache está dentro dele, né? É uma memória muito mais cara. Uma tecnologia de memória mais cara. Muito mais cara. Porém, muito mais rápido também, né? Então, é sempre importante observar quanto de cache tem o seu processador. Observa aqui, como a gente fala que ela é muito mais cara e tal, você não vai ter um processador com 2 GB de cache, 4 GB de cache. Os caches serão sempre em mega, né? Por exemplo, esse da imagem mesmo, tem um cache de 16 megas de memória. Então, é um cache baixo, relativamente baixo, se você comparar aí a quantidade de memória RAM. Processadores Intel, né? Aqui a gente colocou o Intel. Aqui a gente colocou os processadores as famílias, né? Como a Intel mesmo costuma dividir. A família Pentium, a família Celeron, a família dos Cores e dos Xeon, Xeon, chama do jeito que você achar melhor aí. Que eu já vi várias gente chamando de um monte de jeito. Eu chamo de Xeon mesmo, que eu acho mais bonito. Eu falo Shania. Ah lá, Shania, é bom. Na verdade, assim, a diferença entre eles vai ser a funcionalidade. Os Pentiums e os Celerons costumam ser as unidades de entrada e os processadores de entrada para maquininhas mais simples, mais comuns, para uso doméstico, né? Os Core, aí ele já aumenta a quantidade de núcleos dos processadores. São processadores, às vezes você encontra mais do que um processador em um, né? E os Xeon, os Xeon aí, eles já são processadores para servidores, né? Já tem uma característica um pouco diferente. Para falar um pouquinho dos cores, da família Core, então a gente tem i3, i5, i7 e o i9, que é o mais recente lançado, que é até difícil de você achar em algum computador, porque ainda é muito caro, e não é tão comum de se usar. i3 seria o mais básico de todos, né? i5 o intermediário, i7 para um uso mais avançado aí da máquina, e o i9 é o top de linha que saiu no mercado. Ah, mas qual a outra diferença que tem de um para o outro? A quantidade de núcleos também, a quantidade de cores, né? E aí vai variar baseado também no modelo do processador. E a diferença assim dos cores é porque vai ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 32, 64 núcleos. 128. Isso, que daí é a quantidade de núcleos que tem em cada processador, tá? Então, assim, ela vai ter essa variação aí, dependendo dos cores.
E aí é sempre importante, por exemplo, você escolher um processador que você vai comprar, você pesquisar em cima da especificação dele, dar uma olhada mais a fundo para ver quantos núcleos seu processador tem. Quanto mais núcleos, mais rápido ele vai ser, porque mais velocidade de processamento ele tem. Próximo detalhe, agora a gente vai entrar a fundo a nomenclatura dele, tá? Muita gente tem dúvida, porque quando você vai comprar, você tem lá Core i3 6.000 tarará, tarará, Core i3 10.000 tarará, tarará. Qual que é a diferença disso de um para o outro, tá? Então aqui na tela a gente já pode observar o seguinte. Ele começa dizendo o modelo do processador, né? No caso ali a gente tem Intel Core i3. E aí, o primeiro número que aparece já vai indicar qual é a geração do processador, tá? Então se ele começar com 10, 10ª geração, começou com 11, 11ª geração, começou com 9, a 9ª geração, é fácil assim, simples assim. No caso da imagem, nós temos um de 6ª geração, né? Começa lá, ó, ele é 6006, então ele é de 6ª geração, certo? A especificação mais diferenciada que tem normalmente de um para o outro é o final dele, tá? No final, ele vai especificar para você qual que é a tecnologia dele, tá? No caso desse primeiro, Intel Core i3 6006U. Então, por exemplo, ali no final você tem o U de Ultra Low Power. Se você pesquisar, a gente deixou aí na lateral direita, todas as nomenclaturas, ó. Ele é um processador, então, de baixo consumo de energia, apenas para laptops. Então, esse modelo de processador você já não vai encontrar em desktop comum, tá? E assim como todas as nomenclaturas que você tem ali embaixo, ó. O de baixo, por exemplo, a gente já tem lá um H e um K na frente, né? Que o H seria de alta performance gráfica, né? Então ele é um processador que já tem uma placa de vídeo integrada. Como assim? Tem alguns processadores que você vai encontrar que ele não tem placa de vídeo integrada. O que isso significa? Que você obrigatoriamente tem que ter uma placa de vídeo para funcionar com ele. E tem alguns, então, que não tem a placa de vídeo integrada, né? Que aí você obrigatoriamente tem que colocar uma placa de vídeo off-board, porque senão você não vai ter imagem, por mais que sua placa-mãe tenha a saída de vídeo on-board, tá? Você precisa daí, no caso, de uma placa de vídeo, porque ele não tem processador gráfico, certo? Isso aí. Ali. Então, só para finalizar, essa imagem, ela já vai juntar um pouquinho de tudo aquilo que a gente explicou, certo? Processador Intel Core i7, 10700K, então é um processador de 10ª geração com uma tecnologia K. O K é que ele disponibiliza a função de overclock, então você vai chegar ali, por exemplo, na parte do clock que você tem 3.8 GHz e ele aceita até 5.1, né? Então é por causa do K ali, que é um processador que aceita essa opção de overclock. Ele tem 16 MB de cache e o socket dele é o LGA 1200. Então agora eu acredito que vocês já consigam bater o olho nessa nomenclatura e identificar o que é cada detalhe do processador. Cada item. Isso. Agora nós vamos chegar à parte que o Pedro gosta. Agora a gente vai falar da linha AMD, né? Que eu acho superior à Intel. Não, mentira. A Intel tem um propósito e a AMD tem um outro, né? A gente não pode ter essa rivalidade, não, né? A linha AMD, né, ela também é separada em famílias, né? A gente tem a Ryzen, a gente tem a Ryzen Pro, a Threadripper, a Series, a FX e a Series Pro. Começando pelo AMD Ryzen. Ele é como se fosse a linha Core da Intel. Você encontra em várias máquinas e é para um uso mais doméstico, né? Um uso não tão avançado assim, né? Depois a gente tem o Ryzen com vídeo integrado, que daí vai com a placa de vídeo Radeon Vega dentro do próprio processador, né? Então vem o Ryzen com essa Vega. Temos também o Ryzen Pro, que é um uso mais avançado do processador. Esses aí costumam vir com a última versão da Vega, a Vega 8 que a gente está, né, no momento que a gente está gravando esse vídeo é a Vega 8. Nós temos também o AMD Ryzen Threadripper, é assim que fala? Acho que é. Threadripper. Isso aí. Ele é um processador bem diferente de todos que a gente conhece, tá? Ele não é quadradinho, eu vou deixar até uma foto para vocês que a gente não colocou aqui no slide, mas ele é tipo um retângulo, né? Ele é muito mais potente que qualquer outra da linha Ryzen, então as pessoas usam muito para fazer servidores com esse Ryzen. Agora esses três últimos, a Series, o FX e o Series Pro, eles são um pouco mais antigos, tá? São modelos
que você dificilmente vai encontrar no mercado para você dar uma manutenção ou coisa do tipo, tá? A Sirius você encontrava muito em notebooks, né? Em notebooks bem mais antigos. A linha FX você encontrava muito em desktop, só que a linha FX tinha muito problema com o superaquecimento, né? Há uns 15 anos atrás, a AMD fez essa linha e ela foi acusada de ter um vulcão dentro do seu PC, porque o bichinho esquentava muito mesmo. E desde lá que o povo fica com esse rancinho de AMD, mas as coisas estão bem diferentes do que era, né? E a linha A Series Pro, né, que é uma versão que o nome até fala, né, é uma versão Pro da linha Series, né, uma versão que aguenta mais tranco, que aqui aguenta mais processamento. E eu acho que é isso, pessoal. Processadores têm esses detalhes para você poder observar, mas é na hora da compra mesmo que você consegue detalhar um pouquinho mais aquilo que você precisa e escolher o modelo, vai em cima das especificações, pesquisa um pouco mais sobre o que você precisa, o que o processador executa, o que ele te traz de funcionalidade. E é isso, né, Pedro? E galera, sempre lembrando, pesquisem bem antes de você comprar qualquer coisa do ramo tecnológico, né? Existem pontos-chave que você tem que estar na sua cabeça para você acabar não comprando a coisa errada, né? E quando você for montar, o bichinho nem liga, o bichinho nem dá vida. Tem que tomar muito cuidado e prestar atenção nos detalhes, né? Porque daí você fica com um prejuízo grande, né? Porque cá entre nós não são peças baratas, né? Tá tudo muito caro. Então a gente tem que sempre estudar bastante e ver, né, qual a forma mais correta de estar montando a sua máquina. Isso aí, fechou? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera!